Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um episódio do podcast Ponto de Encontro, parada obrigatória do representante, do consultor, do profissional que deseja, que quer alcançar alta performance. Episódio 30, recebendo hoje Gislane Sapori, gestora da indústria farmacêutica. Gislane, é um enorme prazer te receber aqui. Seja muito bem-vinda ao Ponto de Encontro. Boa noite, Elber, tudo bem? Você foi falar que você chama Lisboa, agora eu não vou conseguir te chamar de Elber, então Lisboa. Fica à vontade. Boa noite, eu queria agradecer muito a oportunidade, é uma honra, né? Meu primeiro podcast que eu participo, estou muito feliz em estar aqui com você, e hoje quem está aqui é a Gislane Sapori, profissional, não estou representando nenhuma empresa, estou aqui para poder conversar e trocar um pouquinho, aprender um pouquinho com vocês, contar um pouquinho sobre mim também. Excelente, é isso aí. A gente está aqui para conhecer a história da Gislane, não tem nada a ver com a empresa, a gente não vai citar empresas aqui, porque a gente quer conhecer a sua história, a sua trajetória, os seus conhecimentos, a experiência que você acumulou e como essa história pode ajudar muitas pessoas a se espelharem em você, isso que é o mais importante. Então, eu quero convidar você que está aqui com a gente, curta o episódio aqui com a Gislane, comente, compartilhe, faça essa corrente aí do bem alcançar mais pessoas para que a gente possa contribuir com esse ecossistema da indústria farmacêutica, melhorando esse ambiente para todo mundo. Gislane, para as pessoas poderem te conhecer aqui, eu queria que você fizesse uma breve apresentação para todo mundo saber um pouquinho da sua história, da sua trajetória até aqui, esses anos aí que você construiu de experiência na indústria farmacêutica. Então, Elber, eu tenho 43 anos, estou na indústria farmacêutica há pouco mais de 20 anos, não, minto, 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos, mas eu sou jovem, eu comecei menor aprendiz, né? Então, mas tem pouco mais de 20 anos de indústria farmacêutica. Estou atualmente numa empresa muito grande, estou há 7 anos, vai fazer 7 anos que eu estou na minha atual empresa, onde eu tive a oportunidade de me desenvolver nessa empresa e me tornar gestora, né? Então, agora, atualmente, eu estou na gestão. Isso aí, a gente já falou um pouquinho de como foi essa transição, como que essa carreira aconteceu, mas é uma carreira vitoriosa, passou por vários laboratórios aí que são sonhos de todas as pessoas, né? Poderem trabalhar e foi construindo experiências. Então, primeira coisa que eu quero te perguntar, você falou que a menor entrou como menor aprendiz na indústria farmacêutica, como que foi essa história para poder entrar na indústria farmacêutica? Conta pra gente, por favor. Não, menor aprendiz é só para vocês não calcularem a idade, mas eu já falei, então, enfim. Mas eu entrei, a questão da indústria farmacêutica acaba que foi. Eu acho que é um pouco do que as pessoas buscam hoje na indústria farmacêutica. Eu estava na faculdade, uma amiga minha da mesma idade, que trabalhava comigo, já tinha carro, já era toda independente financeiramente e tal, e eu, onde você trabalha? Daí ela me falou onde que ela trabalhava e tal, eu falei, nossa, eu quero, o que precisa de fazer para entrar? E daí ela me colocou numa entrevista, mas na minha época, alguns anos atrás, a entrevista era daquela assim, você ficava uma semana fazendo um treinamento, e aí nesse treinamento você tinha uns olheiros, né? E daí, durante esse treinamento, eles escolhiam as pessoas que iam ficar ou não, mas era para uma... E ainda naquela época, esse processo, que era uma semana, as pessoas tinham uma semana para te conhecer, era para estágio. Então, eu entrei como estagiária na indústria, fiz esse processo, fiquei uma semana lá, passei, e eu lembro, assim, do meu gestor falar que ele me escolheu porque eu mostrei para ele um áudio que eu estava dormindo, porque era assim, era esgotante o curso, era aula o dia inteiro, treinamento, eu nunca tinha sido da indústria, fazia propaganda simulada, enfim. E daí segundo ele, o que despertou o interesse, né, na pessoa foi a dedicação que venha mostrando durante a semana, mas eu mostrando para ele que eu me gravei fazendo a propaganda e dormi ouvindo, para otimizar o tempo. Então, foi nessa época que eu entrei. E aí, a partir daí, era uma empresa nacional. A partir daí, eu tive uma pessoa que me perguntou se eu tinha interesse de mudar, porque era para uma multinacional que estavam contratando. Porque nessa primeira, né, nessa nacional que eu trabalhei, eu fiquei, acho que foram 9 meses. E aí teve uma oportunidade para uma outra, que era uma empresa, era uma multinacional, então o trabalho era um pouco diferente, porque eu trabalhava com medicações que era mais
era um portfólio grande de produtos, que a gente trabalhava mais na memorização da marca. Assim, o intuito era fazer com que o nosso cliente lembrasse o nome da marca do produto, né, na hora dele prescrever. E daí eu fui e aí eu estava trocando, que também era um estágio, mas a oportunidade era um pouco diferente, que era para trabalhar num produto que era meio que quase um lançamento. E então, assim, tinha que estudar além da patologia, era um outro tipo de trabalho. E Outro daí eu modelo de fiquei. negócio, totalmente Era um diferente, outro. né? Era. E Saiu de uma era massificação de marca para ir para um trabalho mais de consultoria, de identificação de necessidades. perfeito, foi isso mesmo. E era um trabalho completamente diferente. Só que aí a minha carreira, né? Aí quando eu fui para essa empresa, eu entrei como estágio, mas pouco tempo não, né? Acho que um ano depois, pouco tempo depois, essa empresa ela teve uma reestruturação porque teve uma fusão muito comum, né? Na indústria farmacêutica, teve uma fusão, uma empresa comprou a outra e eu estava na beirada ali para me formar. E eu estava fazendo menos matérias para segurar um pouco o estágio, mas aí quando eu vi que não tinha oportunidade ali devido à realocação de pessoas que as duas empresas tinham, então não tinha nenhuma oportunidade ali. Daí eu fui para uma outra empresa, fiz um processo em uma outra empresa também, mas aí já como efetiva. E aí foi indo. Passei nessa minha trajetória de 20 anos, passei por várias reestruturações, várias. Isso aí são coisas que a gente não controla, então a gente tem que ficar atento, né, aos movimentos do mercado, mas não pode gerar. Agora, eu já ouvi muitas coisas da indústria farmacêutica, mas eu não lembro de ter ouvido peneirada, igual o campo de futebol, né? Eu tenho um filho que gosta de futebol, de participar de uma peneirada para poder identificar talentos. É a primeira vez que eu não estou enganado que eu ouço isso aqui. Era uma Mas peneirada. é bacana porque cada um tem um jeito de como entrou, né? Então, antigamente era comum esse movimento de entrar no mercado farmacêutico através de estágio. Hoje diminuiu significativamente, né? Existem alguns laboratórios que entram como trainee, mas a grande maioria já entra ali na função mesmo, com a carteira assinada, dando prosseguimento. São novos tempos. Isso é Exatamente, legal. exatamente. E Gislaine, quais foram essas maiores dificuldades no início? Você teve várias mudanças logo no início de carreira, né? Entrou no estágio de uma, migrou para uma outra, no estágio, até conseguiu uma efetivação num outro laboratório. Além dessas dificuldades de não ter uma continuidade no início de uma migração, quais foram outras dificuldades, desafios que você enfrentou no início da sua carreira? Então, eu acredito que, assim, é uma coisa que todo mundo enfrenta nesse início de carreira, né? É a questão da resiliência mesmo, quando você acha que, igual você falou, são coisas que estão fora do nosso controle, né? Eram fusões, compras, empresas ampliando o portfólio, comprando outras empresas de pesquisa. Então, assim, essa resiliência, na hora que você está indo, você está super engajada, tem excelentes resultados. Teve uma empresa em específico que eu fui desligada numa reestruturação grande e eu tinha acabado de ganhar uma premiação de melhores Resultados. profissionais, né, de resultados, melhores profissionais de vendas, e fui no bolo. Então, assim, é um baque, assim. Eu lembro que essa especificamente era uma empresa que assim tinha um ambiente, um clima maravilhoso de trabalho e tal. E eu no dia dessa foi uma coisa tão atípica para mim que eles chamaram 100 pessoas, colocaram 100 pessoas num hotel e colocaram assim: fulano, vem para essa sala, os outros vêm para aquela sala. E a gente já, quando você está numa empresa, você vai vendo movimentação de mercado, né? Você vai vendo que alguma coisa ali vai acontecer. Nesse dia, eu falei assim, gente, coitado, fulano, ciclano, entrando naquela salinha, vai ser desligado. E não, eram aqueles 80 ali, a Iam gente permanecer. iam permanecer. E aquilo me pegou tão assim, que assim, eu chorava tanto, que aí uma colega virou para uma amiga minha e falou assim, você sabe se a Gislaine está muito endividada? Porque eu não parava de chorar. Mas assim, e eu acho que assim é uma característica assim, a questão de resiliência e eu falo muito isso até para minha equipe hoje. A gente passa assim, o mercado está mudando diariamente, né? A gente está aqui hoje, esse horário tá, né, com outras pessoas assistindo e você vê que assim a gente está tentando se reinventar, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O mercado ele está mudando, mas não existe mais aquela questão da assim, a gente a indústria farmacêutica, assim, que é a menina dos olhos, tem tanta gente querendo entrar, mas a gente tem que se reinventar todos os dias, porque tem situações que estão totalmente fora do seu controle, você tem que
você não dá muito tempo para você viver o luto, não. Você já tem que pensar em outras coisas, em se capacitar cada vez mais para você conseguir novas oportunidades, para você estar ali na vitrine para conseguir novas oportunidades. E eu acho que a resiliência é assim, um dos maiores desafios durante essa carreira foi as reestruturações que eu passei, porque igual você trabalhou, eu trabalhei sempre em empresas grandes, empresas de ponta, empresas de medicações inovadoras, mas essas empresas são as empresas que mais sofrem reestruturações, ou por aquisições, ou por vendas, né, de ações. Exato. Então, assim, foi muitas reestruturações que eu participei. Algumas eu fiquei Não, e outras eu saí. isso que você está falando é tão interessante que no episódio anterior, quem veio aqui foi o Antônio Ziemba, que teve uma experiência grande como diretor na Impera recentemente, e ele falou que ele fez um movimento de carreira dele justamente em função das estruturações. Que quem está na posição também de poder demitir uma reestruturação dessa não é confortável e foi para ele Não, é de muito jeito ruim. nenhum. E ele procurou um outro movimento na carreira para não ter que passar por aquilo. Então você vê que o sofrimento, né, a dor causada, não é só em quem está sendo desligado. Em quem tem que dar notícia também não é fácil. Ter que De escolher as jeito peças que você vai tirar. Então é desafiador. E aumenta esse ponto que você fala desse aprendizado contínuo que hoje o profissional tem que ter, né? O mercado ele tem mudado numa velocidade muito maior. Eu vejo hoje como uma grande diferença de quando eu entrei na indústria farmacêutica em 2010 para hoje, essa mudança, essa rapidez com que a estratégia que você implementa hoje para de dar certo amanhã, você tem que se reinventar. Mas se você não desenvolver novas competências, novas habilidades, infelizmente você vai encontrar muito mais dificuldades para enfrentar esses desafios e pode ficar pelo caminho. Perfeito. E hoje, com todas essas inteligências artificiais, isso que você está falando, é interessante isso que você trouxe, porque assim, eu vejo muito as pessoas com muito receio, né? As IAs, as inteligências, vai substituir o ser humano, mas não. Se você na verdade, hoje vai ser o grande diferencial. As pessoas que não se adequarem, as pessoas que não trabalharem com todas as tecnologias a seu favor, vão ser substituídas por pessoas que têm maior facilidade de trabalhar e de evoluir junto com o mercado. Então, a gente tem que. E às vezes, assim, tem coisa, igual você falou, voltando na questão da reestruturação, eu passei, né? A gente passou por uma reestruturação grande agora, é um sofrimento, principalmente quando você tem que desligar alguém. Não é uma. Eu acho que talvez é pior do que ser desligado. Mas, assim, né? A não ser quando realmente é uma pessoa que já vinha com uma performance ruim, enfim, mas quando são pessoas ali que você sabe que você tem que desligar porque não tem, de acordo com a readequação, não cabe uma pessoa ali, eu acho que é muito difícil. E assim, durante a reestruturação, é claro que as pessoas veem comportamento de mercado, elas vão vendo as movimentações, tem muitas informações que são extremamente confidenciais, que mesmo a gestão vai ficar sabendo nos 45 do segundo tempo, mas a gente acaba acompanhando toda essa movimentação. E isso gera nas pessoas um estresse muito grande, e eu acho que cada vez mais a gente tem que ter inteligência emocional para, independente da movimentação que esteja acontecendo, a gente consiga fazer o nosso melhor, porque não adianta, ou você para de trabalhar até virarem a página e você descobrir o que vai acontecer com você, ou você continua fazendo o seu melhor e trabalha. Porque, assim, a indústria não é um órgão público que você entra concursado e você não vai ser desligado nunca. As mudanças acontecem o tempo todo. Então, se a gente não acompanhar, a gente vai junto. Então, a gente tem que ter muita inteligência emocional para conseguir deixar. Porque não vou falar que é fácil, que essas coisas não afetam as pessoas, a gente está ali, né? Nós somos pessoas, a gente precisa do trabalho, a gente está ali, né, dando o melhor que a gente pode, sai de casa, deixa família, enfim, mas tem coisas que estão fora do nosso controle. Então a gente tem que ter muita inteligência Exato. emocional para continuar, para seguir, né? E não deixar que É, essas coisas externas impactem nosso trabalho. principalmente que a demissão não define quem a gente é, né? A gente tem que levar o aprendizado desse momento. Eu fiz uma live com mais 3 profissionais no final do ano passado, depois de uma reestruturação grande, que o ano passado foi bem pesado, né? Com várias reestruturações.
A gente fez uma live justamente para falar isso, porque a pessoa normalmente que sai, muitas vezes ela não está preparada, seja financeiramente, seja que ela investiu em networking, ela estava acompanhando as necessidades do mercado. Então, várias coisas impactam e colocam essa situação um nível de estresse mais alto. E eu vejo uma coisa, um erro assim mortal que as pessoas fazem, até conversava com uma mentorada hoje sobre isso. A pessoa está desempregada, ela começa a querer se conectar com todo mundo. Sofreu ali o desemprego, foi desligada, ela começa a querer se conectar com todo mundo, ser amiga de todo mundo. Começa a fazer um tanto de curso, volta para o mercado, Para tudo. volta para a estagnação de novo, para de conectar com as pessoas e continua sem se desenvolver. Então, esse preço, a conta chega a uma hora. E quando você estaciona e vai passando muito tempo, quanto mais tempo você fica sem se autodesenvolver, atualizar para o mercado, mais difícil fica. Então, não tem jeito. A gente precisa ser. A gente entrou na era do lifelong learning, que é o aprendizado que a gente vai parar de aprender quando a gente morrer. Então, vamos ter que aprender a adaptar e ponto final. E a inteligência artificial está aí, né? Ou a Exatamente. gente aprende como ela pode facilitar o nosso trabalho, ou ela vai se tornar uma inimiga. Então a gente vai Não, ter e que é se adaptar sensacional. a um tanto E de cada dia você coisa. aprende uma coisa diferente. Eu estava numa reunião e eu sou da época que se fazia ata de reunião, né? Então, É, assim, a gente sempre designava uma pessoa para anotar os pontos importantes e tal. Hoje você tem uma transcrição. A inteligência automática. automática, ela tem uma transcrição automática e melhor que isso, o resumo que a gente, né, fazia, não, eles fazem, você só adequa uma palavra ou outra. Então, assim, gente, é muito legal, é muito mais rápido. Então, assim, otimiza o nosso tempo, né, é muito legal. Então, a gente tem que aprender a equilibrar vários pratinhos e conseguir se é o que você falou, né? Não parar, porque principalmente quando. E eu até entendo quando a pessoa, no primeiro momento, ela entra numa empresa nova, ela. Agora eu entrei, então. Porque você tem que dedicar, você tem que aprender uma nova cultura, são novos produtos, enfim, você tem coisas para você aprender, então que você acaba priorizando aquele primeiro momento a sua adaptação naquela nova empresa. Mas se você depois não voltar atrás e continuar, você vai ficando obsoleto, não adianta. E esse mercado atual nosso, a gente não tem jeito. Se você ficar um ano sem se desenvolver, você já se torna obsoleto. Imagina se você ficar mais tempo do que do que um ano. É. Então, é complicado. E essa próxima pergunta, eu quero falar um pouquinho, até falando desse tema de inteligência emocional, porque a gente sempre fala, né? Eu sempre aqui pergunto quais são as conquistas, mas eu quero fazer uma pergunta diferente para você, que denota um pouco sobre esse aspecto da inteligência emocional, que é como a gente lida com fracasso. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente qual foi um grande fracasso que você teve na sua carreira e o grande aprendizado que ele te trouxe. Então, eu acho, eu ia até responder outra coisa, mas de acordo com o que a gente está conversando, o grande fracasso que a gente, que eu acho que eu não vou falar fracasso, mas eu acho que o grande aprendizado que eu tive de uma decisão mal tomada foi não ter me qualificado antes, não ter me qualificado logo que eu entrei na indústria farmacêutica. E aí, o que eu falo? A gente, assim, eu venho de uma. Na verdade, assim, como eu falei no início, o que me motivou a entrar na indústria farmacêutica na época foi o dinheiro. Era o carro que a representante que eu admirava, né, era o carro que ela tinha, era o salário que ganhava, enfim. Então eu entrei, eu acho que eu fiquei meio deslumbrada nesse você ganhar bem, sabe? Você ganhar bem, você ter o carro da empresa, porque assim, a questão até, eu vou falar que é a questão dos benefícios, né? Porque você tem um carro da empresa, você tem um telefone da empresa, você tem gasolina. Então, assim, em vez de aproveitar e me especializar, eu fui priorizando outras coisas. E eu acho que aí está o gap que eu tenho maior arrependimento. Hoje eu acho que eu estaria muito. Não que eu não esteja muito satisfeita, mas eu acho que eu poderia estar muito além do que eu conquistei estando um pouco mais nova. Em contrapartida, também tem a questão da maturidade que eu tenho hoje, que eu tinha na época, enfim, mas eu me arrependo de não ter me qualificado na hora certa. Eu compartilho com você isso aí porque eu achava muito tempo que eu não precisava. E eu vejo muitos profissionais cometendo esse erro. Ah, eu não preciso. Você tem que aprender coisas novas porque o mercado está exigindo. O mercado está rejuvenescendo rápido. Os médicos que a gente visita hoje estão rejuvenescendo muito rápido. Então, hoje nós temos 58% dos médicos com menos de 44 anos. Daqui uns dias, daqui uns anos, né? Vão ser 85% dos médicos com menos de 44 anos. Comportamentos totalmente diferentes do que a gente está acostumado a lidar. A gente está pegando uma geração de médicos recém-formados agora que são muito mais jovens. Sim.
abertos às conexões, à tecnologia para poder interagir. Então, eu tenho que aprender também a me conectar com esse médico dessa maneira. Então, se eu estacionar, o preço que eu vou pagar é muito caro. E a gente precisa. Quando eu falo isso, as pessoas muitas vezes assim, tá querendo vender curso? Não. Eu estou mostrando para você uma realidade, você não precisa fazer nada comigo. O mercado está aí cheio de profissionais para poder fazer. Agora, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa ser inteligente na escolha dos seus recursos financeiros para investir na sua carreira. Porque eu vejo muita gente hoje investindo muito errado na carreira. Isso aí também não adianta investir por investir. Eu tenho que ser inteligente para saber onde eu vou ter resultado, quais são as áreas de oportunidade que eu tenho na minha carreira hoje que eu preciso desenvolver para alavancar meu resultado. E a inteligência emocional é um ponto cego de muita gente. Quando eu converso com uma pessoa e falo assim, eu tenho uma inteligência emocional alta, 90% das vezes ela não tem. É uma Não. falta de percepção. E a literatura fala isso, sabe? As pessoas que acham que têm inteligência emocional alta, ou é uma falta de autoconsciência emocional. Então, entra um ponto cego na carreira extremamente perigoso. Não, e se você perguntar para E essa mesma pessoa, né, que fala, que responde isso, fala assim, então me fale sobre você. Ela tem dificuldade. Ela tem dificuldade do exatamente. autoconhecimento, assim. Ela tem dificuldade. E às vezes ela responde assim: nossa, eu tenho dificuldade de falar bem de mim mesma. Porque aí eu me pareço. Porque aí posso me parecer. Como fala? Arrogante, né? Arrogante. Soberba. Exatamente. Mas não, isso eu acho que é um pouco de falta de autoconhecimento mesmo. Com certeza. O autoconhecimento hoje é primordial para um profissional, para você saber o que você vai explorar em você. E o gestor também tem que desenvolver isso, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vou bater a carteira agora não, mas eu quero fazer para você uma pergunta. Você já está na IEF, você falou, são quase 20 anos, mais de 20 anos aí, na pasta, como a gente fala, né? E eu quero, na sua opinião, não só como gestora, mas nessa vivência que você tem na carreira, o que você vê que separa um profissional mediano, medíocre, de um profissional de sucesso na indústria farmacêutica? Eu não gosto muito dessa palavra medíocre, então vou colocar assim: o que separa um profissional bom de um profissional excelente? Vamos colocar por aí. Ótimo. Tá bom. A Eu, palavra como. medíocre é forte, né? Apesar dela falar É, que é mediano, mas a pessoa tem uma conotação e fala assim, pô, eu sou medíocre. Se você está na média, de acordo com a definição da palavra, você é, mas não, mas eu super concordo, mas eu acho forte. é Então, assim, forte, não é mesmo? na verdade, assim, acho que o profissional de vendas, não vou nem falar que é o profissional da indústria farmacêutica, o profissional de vendas, ele gosta de falar que ele é um consultor, né? A maioria gosta de falar que eu sou um consultor, eu não sou um vendedor, eu sou um consultor, né? Só que, assim, eu acho que o que separa, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente tem duas situações. Você consegue ser o consultor do seu produto, esse é o bom profissional. Ele consegue ser um consultor do produto, da patologia, né, no caso a gente falando da indústria, né, do produto, da patologia, dos concorrentes, esse é um consultor do produto. Agora, o profissional excelente, ele consegue ser um consultor do cliente, porque eu acho que ele só vai se diferenciar. Essa diferenciação torna quando o cliente consegue ver que ele não está ali para vender a necessidade dele, para vender o produto dele, porque é assim que a gente faz. A gente na indústria fica assim, a gente fica doida para arrumar um gancho onde eu falo assim, não, é nesse perfil de paciente que você falou, que é o melhor perfil, que a medicação que eu trabalho é o melhor para esse perfil de paciente. Ali ele ficou o tempo inteiro atento no que o cliente estava falando, na dor do cliente, a primeira deixa, que às vezes nem é o caso, ele já quer encaixar o produto dele ali, né? Isso é muito comum, a gente faz isso, principalmente quem é vendedor, faz isso meio que até naturalmente, né? Mas eu acho assim, Intuitivo, sem perceber. sem perceber. E eu acho que se você só consegue se diferenciar mesmo quando o seu cliente vê que você não está ali só para vender o seu produto. E mais ainda, quando você tem determinadas situações que que você identifica que ele tem um real problema e você mostra para ele assim, não, nesse assunto aqui não é o meu produto, não. Nesse assunto aqui vai ser isso, esse produto aqui. Porque ali ele vê que ali você diferencia, porque às vezes você não vai ganhar sempre, porque a gente está trabalhando com pessoas, o nosso, entre aspas, o cliente da ponta, né, é a pessoa que vai consumir, né, uma medicação para alguma coisa que ela está precisando muito. Então, a gente tem que pensar ali também. E o nosso cliente, que é o médico, ele está preocupado com o paciente dele, ele não está preocupado em te ajudar, ele nem tem que estar preocupado em te ajudar, em saber aonde o seu produto entra. É você que está ali para ajudá-lo, né, para ajudar a identificar qual que é o paciente dele que vai se identificar melhor com determinados produtos e que nem sempre vai ser o seu. Então, eu acho que aí sim você consegue
separar os profissionais. Na hora que você conquista esse espaço ali com o seu cliente, ali você é o melhor profissional. Pois é, porque isso é difícil hoje, né? As pessoas têm uma dificuldade tremenda de fazer perguntas e eu só vou identificar isso sabendo fazer perguntas. Então, é uma habilidade que está cada vez mais em baixa. E eu concordo com você. A gente tem que resolver o problema do paciente. Eu costumo dizer o seguinte: a gente não vai ganhar todas. Eu só não posso perder todas e eu tenho que equilibrar. Eu tenho que ganhar mais do que eu perco. Se você está ganhando mais do que você está perdendo, a conta vai fechar positiva. O que não pode é descambar para mais perder, porque aí eu estou fazendo uma coisa errada no meu trabalho e eu preciso corrigir. E urgente de preferência, porque a demanda da indústria hoje é cada vez maior, rápida, né? Eu estava fazendo um levantamento recentemente, Slane, em 2023 eu conversei com mais de 400 profissionais em reuniões 1 a 1, para entender a dor e os desafios do propagandista para poder trazer soluções dentro da mentoria. Então, é desafiador, está cada dia mais desafiador. E se eu não me posicionar na frente desse médico como um solucionador de problema para ele, esse médico vai me ver como mais um. E aí eu vou ter um problema seríssimo, porque eu não vou ter a abertura desse médico para identificar os reais motivos que levam ele a prescrever um medicamento, a fazer escolha para um produto. É só quando ele me identifica como um profissional, vamos falar diferenciado, esse aí que você trouxe, o ótimo, excelente, é que eu vou ganhar a atenção verdadeiramente do médico. Antes disso, eu vou estar no meio do bolo, que o médico não faz muita distinção. Eu concordo. E quando você falou de perguntas, assim, é uma coisa também que não vou falar que me incomoda, assim, enfim. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, você identificar a necessidade do médico não é só com as perguntas, você tem várias maneiras de ler o ambiente, de entender o que está acontecendo ali. E às vezes, quando você não tem quando você não é detalhista nessas várias Nessa outras questões, análise em volta ali. nessa análise em volta, você começa a fazer perguntas, e não tem problema fazer a pergunta, desde que você contextualize para ele o porquê da sua pergunta, porque tem gente que fica assim, faz uma pergunta e às vezes a pergunta não foi, né, bem formulada ou não foi bem entendida, aí ele faz outra pergunta, fica parecendo uma inquisição, e a pessoa esquece que ali na frente dela tem uma pessoa que também está com outras questões, né? Tem outras prioridades e está ali respondendo um monte de pergunta que ela não está nem entendendo. Exatamente. Eu sempre falo, e tem uma aula até que eu falo sobre isso aqui na mentoria, que eu falo o seguinte: se a qualidade da sua resposta está ruim, a solução está na melhora da qualidade da pergunta. Porque se a sua pergunta é ruim, ela vai trazer uma resposta ruim. Não tem jeito de ser diferente isso. Exatamente. Então, a gente tem que fazer, e a preparação tem que acontecer. E a inteligência emocional ajuda muito a você se comportar na hora de fazer uma pergunta dentro do consultório, que você falou antes. Porque quando eu me preparo antes, a pergunta, como eu faço essa pergunta, ela já foi trabalhada antes para eu poder fazer de uma maneira. Porque o grande problema dessas perguntas que você está falando é quando eu, dentro do consultório, com a pressão de um resultado, eu quero começar a criar pergunta para os médicos. Aí vai vir um tanto de pergunta que não tem pé nem cabeça, e o médico vai olhar para você e falar assim: o que essa pessoa está querendo? Até um meme, né? O que essa pessoa está pensando? Que não tem jeito, é loucura. É verdade, é verdade. E é isso. E hoje está muito em alta a gente falar de storytelling, né? E é isso, gente. Para qualquer coisa que você fizer na sua vida, que qualquer conversa, o que faz uma conversa ser interessante? É quando você conta a historinha, você conta o que aconteceu com você, o que aconteceu com você, o que foi, você dá um exemplo. E na venda, né? É isso também. A gente tem que contextualizar, porque senão fica uma coisa fica chato, fica aquela coisa descabida. Sem pé nem cabeça, o médico, assim, esse cara, esse representante foi abduzido aqui para uma nave espacial e voltou, porque não é possível que a gente está conversando a mesma coisa. Exatamente. Muito doido. Sabe o que eu acho também, eu vejo que dá muito certo? Assim, pelo menos que eu gosto muito, tá? Primeiro, eu falei aqui no começo, né? A primeira vez que eu faço um podcast, tem tanta gente aí nos ouvindo aqui presencialmente e tal, mas eu acho que a gente não pode ter medo de falar que você está com medo. Eu estou aqui hoje, eu estou nervosa, eu não sei se eu estou falando tudo que eu gostaria, porque a gente fica, você sai do seu ambiente de conforto, você sai do seu ambiente normal. E aí eu acho que funciona muito quando você também é sincero com o seu cliente. Você vira para ele e fala assim: doutor, deixa eu te explicar uma coisa. A minha situação é essa, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Eu só estou te fazendo essa pergunta porque eu não quero tomar o seu tempo e eu quero trazer a melhor solução aqui para os seus pacientes e tal, mas para isso eu queria só entender
como que funciona isso no seu consultório, o que você prioriza ali, naquela situação, o que você faz. Por isso que eu estou te perguntando. E eu acho que sabe uma coisa que vale muito também? Você pedir feedback, e às vezes eu, como gestora, o tempo inteiro a gente dá feedback, a gente recebe feedback e nos solicitam esse feedback. Mas eu acho, a gente também pode pedir feedback para os nossos clientes. Você pode virar para ele e falar, você pode virar para ele e falar assim, no nosso caso é o médico, né, doutor? Eu queria te pedir um feedback do meu trabalho. Eu queria saber se está sendo relevante para você, se tem alguma coisa que eu posso, se tem algum outro tipo de material, estudo, alguma questão que eu possa te trazer que de repente eu não identifiquei ainda. Pergunta para ele, né? Então, assim, é claro que você não vai sair também perguntando para todo mundo, mas tem clientes que você pode perguntar e ele vai te falar o que você precisa melhorar. E se ele for uma pessoa que você já criou um pouco mais de afinidade, que você já conhece um pouco ali da rotina dele, ele vai ser super sincero e ele vai te ajudar. E se ele te der um feedback ruim, é muito bom também. Exato, a gente precisa aprender muitas coisas, né? Eu gosto muito de fazer isso, eu fiz já quando eu era rep, incentivava alguns representantes a fazer com aquele médico que você não está conseguindo penetrar nele. Tem alguma coisa errada e essa vulnerabilidade que você se expõe, ela muitas vezes te conecta, porque causa empatia, que é também uma habilidade da inteligência emocional. Então você vê que a gente está buscando várias coisas que têm um fundo emocional, e isso aqui é perfeito que você trouxe. A gente sabendo usar isso na prática, não é? E todas as vezes que a gente é colocado numa situação em que a gente está sendo julgado, avaliado, que é o seu caso aqui, de você intuitivamente, poxa, o que eles vão achar? Eles vão gostar? É minha primeira vez, eu estou indo bem, você está indo super bem, fica em paz, a conversa está fluindo, então relaxa. É verdade. E a questão da simpatia, a gente também, principalmente na nossa profissão, a gente tem que separar muito a empatia do que da simpatia. Não adianta você Exato. ser simpático. Todo vendedor hoje, né? Todo consultor, Tenta ele é uma ser. pessoa simpática. Ele é uma pessoa simpática. Só que você vai diferenciar quando você tiver mais empatia, né? E realmente entender o que é se colocar no lugar, é o que você gostaria de ouvir se você estivesse na outra cadeira. E eu acho que é isso que a gente tem que tomar esse cuidado. Exatamente, é muito importante isso. Gislaine, eu quero entender agora uma coisa aqui, ó. Como a gente mencionou, como a gente já está conversando, você tem 20 anos e recentemente é que você carimbou a promoção para gestão, né? Então, tipo assim, nós estamos falando de 10% do tempo que você está na indústria farmacêutica, que você está na gestão mais ou menos. Pelo seu histórico que eu já conversei com você e o que outras pessoas trouxeram, eu sei que experiência e competência não foram os empecilhos ou que te impediu de ser promovida antes. Então, o que foi que te buscou a demorar mais, deixar mais para que acontecesse agora essa oportunidade de se tornar uma gestora? O que foi que agora despertou na Gislaine para querer isso aí? Então, eu acho que foi um conjunto de coisas, né? Como eu falei, eu entrei nova na indústria, né? Tem uma pessoa da técnica aqui do lado, que essa aqui é a minha filha, desculpa, é que ela veio saber se eu estava acabando. E isso, inclusive, é uma das coisas que a gente prioriza, né? Hoje a gente tem que equilibrar muitos pratinhos, né? E aí, voltando na sua pergunta, eu tive vários momentos. Eu tive momentos que eu queria muito me desenvolver e trabalhar como gestora. Eu tive momentos que eu queria continuar como representante, porque na época eu falava assim, eu quero qualidade de vida. Então, assim, o que eu estou ganhando está bem, já estou confortável aqui, já sei fazer meu trabalho, enfim. Eu tive momentos que eu priorizei a minha família, que eu resolvi engravidar, tive momentos de gestores muito bons, tive momentos de gestão que eu não vou nem falar que a gestão era ruim, mas que não combinou um pouco comigo, talvez, né? Enfim. Então, assim, esses momentos diferentes da minha vida que me fizeram postergar essa questão da gestão. Teve uma época que eu até brincava, tinha um gerente meu que ele falou assim: exerce a questão de liderança até dentro da equipe, né? Você não quer desenvolver, e para o gestor é muito importante ele identificar quem são os profissionais que têm perfil de liderança, enfim, Gestão. de gestão e desenvolver. E aí eu brincava com ele, eu falei assim, obrigado. Se você me falar que é obrigado, eu vou falar que quero. Agora, se você falar que eu posso continuar, Eu posso escolher. que eu posso escolher, eu não quero, não. E na minha empresa atual, eu acho que eu tive excelentes líderes.
e eu tive uma oportunidade de fazer um job, né? Então, eu fiquei na empresa que eu trabalho, a gente tem licença maternidade e também licença paternidade, né? E a licença paternidade são 3 meses, no caso dele, emendou com férias, então foram 4 meses, e ele me colocou para substituí-lo, e assim, substituí-lo 100% na parte, porque geralmente quando o gestor designa alguém para substituir, é coisa de uma semana, então você só fica como focal point ali mesmo, mas nesse caso eu tive a oportunidade de Um vivenciar tempo mesmo maior. a gestão durante 4 meses e tive de tudo vários desafios. Acho que foi um MBA mais completo do que talvez eu falei aqui que eu demorei muito para fazer, para me qualificar e tal. Durante esses 4 meses aconteceu de tudo que você imaginar. Tivemos compliance, tivemos desligamento, tivemos mudanças de estratégias no meio do caminho, e aquela questão, eu estava ali para liderar meus pares, né? Então, assim, eram 2 desafios, e eu não tinha mobilidade. Quando eu falei que da questão né, quando ele falou comigo para eu assumir, enfim, falei assim: olha, eu não tenho mobilidade hoje. E daí eu gostei tanto do negócio, me desafiou tanto, me fez sair da zona de conforto, que quando eu saí de lá, tinha uma oportunidade que tinha uma vaga para ir para Brasília. E daí eu virei para o meu marido e falei: vamos? Falei: vamos embora. Vamos embora, eu quero. E o Léo, você tem certeza? Porque não sei, é isso mesmo? E não sei, porque assim, eu até eu fiz um case, né, para entregar, para devolver o job, né? Vamos colocar assim, do que eu tinha passado, né? Dos aprendizados, enfim. E aí o meu último slide era uma bonequinha da Barbie, aquela assim, bem acabada, assim, que você acha que gestor é aquele que é sussa. E assim, foi bem uma montanha russa. E daí, e aquilo me despertou, eu falei assim, não, eu quero. Aí eu virei para o meu gestor, falei assim, eu quero participar dessa vaga para ir para Brasília. E assim, sem pensar muito nas coisas que me fizeram postergar a vida toda, que eram minhas filhas, que eu tenho 2 filhas, né? Uma inclusive tem 5 anos, é mais novinha, e quando eu assumi a gestão, ela estava com quase 3. Ela era deixar em casa mesmo. E a gente, como mulher, mãe, profissional, que numa sociedade que a preocupação era que da mulher engravidar, como que ela vai priorizar carreira e filho. E eu vou te falar que dá conta, a gente dá conta. A gente dá conta e você consegue equilibrar todos os pratinhos. Então, assim, eu acho que foi tardio mesmo, mas não foi por falta nem de oportunidade em si, mas foi por momentos diferentes na minha vida e agora a gestão veio numa hora muito boa, assim, até falei que a gente acaba estando mais madura, mas estou fazendo, inclusive, assim, um MBA que eu estou podendo meio que aplicar na prática as coisas que a gente vai aprendendo, é bem legal, assim, eu estou bem feliz na gestão. A maturidade é um dos melhores remédios que tem quando a gente vai amadurecendo mesmo, né? A gente já sabe, está bem resolvido. Tudo isso ajuda nesse aspecto da liderança. E eu acredito muito no tempo das coisas, né? Então, tipo assim, você priorizou o que era mais importante para você e não deixou de ser importante agora. Mas você viu que agora dá para dar importância para elas, para o seu marido, para sua família e também para um novo desafio. E Exatamente. quais estão sendo esses grandes desafios agora na cadeira de GD que você está enfrentando? Olha, tem diversos, viu? Diversos. Eu acho que, assim, é engraçado que, assim, na empresa atual que eu trabalho, a gente tem alguns comportamentos que fazem parte da cultura da empresa, e eu acho que, e foi muito interessante estudar um pouco mais desses comportamentos, só que eu acho que o maior desafio é a questão de priorizar e despriorizar. Eu acho que priorizar nem é o desafio, mas o despriorizar é o desafio. Então, assim, você saber a hora que você para atender uma ligação, a hora que você tem que parar para desligar o telefone para conversar com a sua equipe, a hora que você tem que prestar atenção 100% na sua filha, nas minhas filhas, eu estou falando da sua filha, porque a pequena, às vezes, Mais demanda. tem demandado mais, né? Mas, assim, não que a Júlia tem uma filha de 10 anos, não que ela não demande muito, mas são situações diferentes, né? Então, assim, eu acho que essa despriorização é o maior desafio, porque a gente quer equilibrar todos os pratinhos ao mesmo tempo e, se você olhar, você não desliga nunca. Então, é desafiador. Não é fácil mesmo, não, principalmente no mundo hoje, né? Que
está acelerado, então a gestão tem uma aceleração também maior. E o gestor, o distrital, ele tem a pressão de cima e a de baixo, então ele fica no meio de um rolo compressor assim, sofrendo pressão dos dois lados, então não é fácil. As Não. pessoas acham que o coitado do GD hoje não tá fácil a vida de GD. Então, você que está ouvindo aqui, que você tem seu GD, tenha paciência, tenha empatia com ele, por favor, porque tá bravo o negócio para ele. Não, nem vou falar que é isso, não. Eu acho que nem só o gestor, eu acho que todas. A gente está tendo, igual, exatamente o que você falou, a gente está tendo que se reinventar, fazer. A gente está todo mundo fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E eu acho que nem só na gestão. Se você pergunta para o seu seus liderados, para a sua equipe, para os seus líderes, está todo mundo fazendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Tá tudo. E hoje em dia, antigamente, tinha aquela questão assim: dava determinado horário, você conseguia desligar o telefone e não fazer mais nada. Hoje não, hoje a sua vida pessoal ela tá dentro da sua vida profissional e nem sei quem está dentro da outra, porque hoje está tudo junto, não tem como você separar mais e falar que assim, agora eu desliguei porque. Não, você está qualquer lugar que você tá que você esteja meditando, você tá pensando ou no profissional ou no pessoal ou junto, né? Não tem como você priorizar um ou outro, uma hora para uma hora para outra, tá tudo junto. Não tem jeito mesmo, não. Tem que equilibrar os dois pratinhos. Eu acho que essa palavra que você falou, despriorizar, ela é importante, porque a gente tem hora que começa a priorizar e acostuma, e aquilo nem é tão mais importante, mas continua no nosso hábito, então tem que tirar para poder, porque não tem tempo para tudo. Que a gente, se a gente for quiser Não, fazer tudo, a gente não vai fazer nada. Ponto final. exatamente, exatamente. A gente já está chegando aí meio de março para final de março, parece que o ano acabou de começar. Então, É verdade, é verdade. não está fácil para ninguém, como se Não, a diz. gente começa segunda-feira, desculpa te cortando, a gente começa segunda-feira, aí no meio do dia, você tá assim, gente, que dia que é hoje? Que você já fez tanta coisa que você esquece Tanta que é coisa segunda-feira. que parece que já está na quarta e não está na segunda ainda. É. Ó, você demorou para conseguir a promoção, mas eu já vi lá, está sendo reconhecido, a gente conversou, recebeu o prêmio recentemente, com 2 anos de gestão. Então, eu quero te perguntar, qual é o segredo para uma pessoa que ficou tanto tempo sem querer uma promoção, aí foi, pegou um job, apaixonou, e agora está desenrolando a ganhar prêmio dentro da companhia. Me explica aí, o que é o segredo que a Gislaine pode compartilhar com outros colegas da gestão? Então, e esse é o meu segundo prêmio no segundo ano consecutivo. Então, no primeiro ano de gestão, no final do primeiro ano, eu ganhei essa premiação, e aí agora, no segundo ano, eu ganhei essa De premiação novo, de novo. bicampeã. Não, e essa foi em todos os. A gente tem os comportamentos essentials, essa foi de todos, era uma coisa maior. Mas é interessante a sua pergunta, porque não tem uma receita de bolo, não. Eu acho que aquilo que a gente falou primeiro, de vulnerabilidade, né? Então, assim, é você chegar para a suma equipe e se mostrar vulnerável. Você está ali. Na verdade, hoje eu nunca gostei e não gosto. Eu já ouvi uma vez, até de uma pessoa da gestão, que ele falou assim: a gente tem que separar o gestor do representante. Ele fez até assim com a mãozinha, do gestor, Não, gente, não tem hierarquia. Não tem hierarquia. Não, não, minto, vou falar que não tem hierarquia, porque você tem as responsabilidades do cargo, você tem algumas responsabilidades, mas é uma equipe, sabe? Eu acho que você tem que se mostrar vulnerável, até mesmo para que você consiga ter um ambiente de confiança. Se você se mostra vulnerável, o seu liderado ele consegue se mostrar vulnerável para você também. A gente consegue criar um ambiente de segurança ali, de confiança, e desenvolver o melhor trabalho, sem impor nada. Tem até eu adoro aquela série Suits, né? Suítes, é. É, e tem uma parte lá que é bem interessante, engraçado, porque assim, eu gosto de assistir algumas coisas repetidas também. E essa semana fez mais sentido da questão da liderança impositiva. Você faz porque eu estou mandando. E isso vai assim. Eu acho que isso não cabe mais. Atualmente, isso não cabe mais. Eu acho que é uma discussão. Vamos fazer isso? E é claro, da mesma forma que eu falei aqui, né, que a gente tem com o cliente, hoje os meus clientes é a minha equipe, né? Então, É. assim, eu preciso entender quais as necessidades deles para que a gente trabalhe junto. Então, assim, não é que eu preciso que você faça isso porque eu estou mandando. A estratégia é essa, o que vocês acham? Como que a gente vai direcionar? Eu posso dar uma opinião, mas
aceito a opinião, tem que amar a ideia que cada um me traz ali, amar o que eles estão me trazendo ali, não responder na hora, pensar e trazer uma solução, ou então, se eu não for acatar a ideia, eu tenho que ter uma resposta do porquê, e eu acho que é uma construção, eu acho que é isso que faz. E assim, como eu falei muito de reestruturações, né, eu vou para o meu 3º ano na gestão e estou indo para a minha 3ª equipe, porque, como eu falei, eu fui para Brasília primeiro, e aí eu fazia Centro-Oeste, Norte, Nordeste, vivi em Ponte Aérea. No 2º ano, eu tive a oportunidade de voltar para Minas e peguei uma equipe, e aí agora mudou a estratégia na empresa, a gente teve uma reestruturação e eu estou na minha 3ª equipe. Então, assim, essa construção ela é diária, porque não é nem o prêmio porque eu já estou com aquela equipe, a gente já criou uma relação sólida, é uma construção diária de reaprender, reconectar, nos conhecer, e o mais importante é realmente criar um ambiente de segurança que nos permite desenvolver o melhor trabalho juntos, né? E não... O meu resultado depende 100% da minha equipe. Deles. E essa é a grande virada de chave que o GD precisa ter, né? Rápido, porque ele sai do resultado que ele faz para um resultado agora que o time dele faz. E outro dia eu ouvi uma frase legal, a pessoa falando que ele tem que deixar de ter os holofotes só para ele colocar o holofote para a equipe dele. Eu achei muito legal isso, porque realmente, quando você sai de si numa equipe, você mostra, eles se sentem valorizados. E é um ponto importante para isso. E a vulnerabilidade que as pessoas muitas vezes, mas se eu me colocar nessa posição, eles vão achar que eu não sei. A gente não vive no mundo hoje que você não tem que ter todas as respostas, porque toda hora surge uma coisa nova. Se você Exatamente. quiser saber todas as coisas, você vai acabar sem saber nada. Exatamente. Então não tem jeito. Então a vulnerabilidade ela é extremamente importante e a gente muitas vezes desperdiça por não querer se expor, né? Achar que é fraqueza. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A resposta está aí. Você 2 anos seguidos carimbando aí um prêmio, um reconhecimento como gestora, se mostrando vulnerável. Muito legal, parabéns. Obrigada. Não, isso é real. Essa semana passada a gente teve uma reunião e falei assim, gente, eu aprendi isso ontem no MBA, vamos colocar em prática? A gente fez uma reunião, um team building e tal, foi muito legal. E assim, coisa que eu tinha aprendido aprendido assim, né? De uma aula que eu tinha assistido no dia anterior, deu super certo. Eles super elogiaram depois, me trouxeram feedback da reunião, como que foi legal, para eles verem as vulnerabilidades dos outros também, né? E da equipe se conectar, porque as pessoas são totalmente diferentes, e é isso que é uma equipe, né? Você tem pessoas completamente diferentes. Às vezes eu falar aqui com você cheio de firulinha, não vou passar credibilidade, e se eu falar muito assertivamente, você surta. Então, a gente tem que adaptar para cada pessoa, e eles entre eles também. Eles têm que entender que todos eles passam por várias situações que os deixam vulnerável, e quando você constrói isso com a equipe trabalha junto e um ajuda o outro o tempo inteiro. Isso não tem preço. Exatamente. Esse é o clima ideal, né? Uma equipe que se ajuda e tem como dar errado. Quero te fazer mais uma pergunta, Gislaine. Com essa experiência sua, o que você vê hoje que são as habilidades e competências que um profissional da indústria farmacêutica precisa ter para ter uma carreira sólida, longínqua como a sua na IF? Falando de 20 anos performando, com reestruturações, tendo que fazer mudanças, mas permanecendo no mercado, retornando para o mercado. Agora, tomando a decisão de ser uma gestora, com a visão agora também nessa cadeira da gestão, o que você vê como competências e habilidades essenciais para a carreira assim longínqua? Então, eu até assisti uma aula ontem que, por coincidência, trazendo esse assunto, das 10 habilidades que as pessoas têm que ter para 2027. Do Fórum Econômico Mundial, até vi lá no seu Instagram que você colocou, a gente até conversou lá mais cedo. Foi. E realmente, assim, essa habilidade de relação com as pessoas, mas é uma relação sincera, não é eu te perguntar, porque a questão de, por exemplo, da pessoa ser política e querer ser amigo de todo mundo, se você for sincero, se você for você mesmo, se você tiver a habilidade de demonstrar vulnerabilidade ali, você não precisa de Máscara nenhuma. máscara nenhuma. E eu acho que isso é as habilidades de se conectar com pessoas. Então, hoje, assim, para você se consolidar no mercado, você tem que ter network, você tem que ter boas relações, conhecer com boas pessoas,
para eu entrar na indústria, né, na empresa que eu estou atualmente, que é a segunda maior farmacêutica mundial, né, quem me indicou foram, na época que eu entrei, eles pediam feedback para os médicos, né? Tipo assim, tem algum representante que você acha que para me indicar, né? Que você gosta do trabalho, enfim, eu fui indicada assim. E eu acho que é isso, você manter boas relações sendo você mesmo. Eu acho que é isso claro, e também o que a gente falou desde o início, que eu falo que para mim foi a minha maior frustração, é você estar em constantemente desenvolvimento. Hoje você não precisa nem financeiramente, hoje você nem pode. Teve uma época que, não vou me justificar, mas já justificando, que a parte financeira impactava em qual curso que eu ia fazer, o que eu iria priorizar. A parte financeira teve épocas que impactou muito. Hoje, com esse arsenal de tecnologia que a gente tem muita coisa para se capacitar. É o que você falou, né? Eu estou falando, não é para vender meu curso, e eu super concordo, porque assim, a gente aprende coisas hoje que eu consigo usar amanhã, e não usar, tipo, né, igual papagaio de pirata, usar de forma genuína, porque são situações que você está vivenciando exatamente naquele momento. Então, tem um intuito por trás daquilo. E eu acho que é isso. Eu acho que é você ser você mesmo, sem máscaras, sendo vulnerável e buscando se recolocar o tempo todo. Porque o que te trouxe até aqui não é o que vai te manter aqui. Então, assim... E nem que vai te levar para o próximo degrau, né? Então... nem que vai te levar. E isso eu tenho... É engraçado porque, assim, aí agora, na gestão, a gente tem pessoas que falam assim, não, mas eu tive melhor resultado, eu fui reconhecido, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal. E é exatamente isso. Você fez, e você já foi... E com certeza você já foi reconhecido por aquilo. Não é o que vai... E não é mais aquilo que vai te manter aqui. O mercado está cada vez mais competitivo, a gente tem muitas pessoas muito boas no mercado, e tem pessoas não tão boas que vão ser substituídas em breve por quem tiver mais qualificado. Quem tiver no momento certo, na hora certa, vai substituir pessoas que acharam que já se estabilizaram, porque você não se estabiliza nesse ramo nosso, com vendas, né? Não vou nem falar que é na indústria farmacêutica, não. Mas nessa área comercial, no mercado todo não vai. Você não se O Flávio estabiliza. Augusto fala muito isso. Estabilidade não existe, eu concordo. Não tem estabilidade quando você acha que está... É porque você está com o copo quase cheio, precisa esvaziar seu copo para poder encher de novo. Não tem jeito. Exatamente. Show, show, show. Gislaine, estamos chegando no final, quase 1 hora que a gente está conversando já. O papo fluiu leve aqui, a gente conversando. Voou, tá vendo? Não tem segredo, é um bate-papo, a gente vai se levando. Já está agora iniciado no mundo dos podcasts de uma maneira tranquila. Eu quero agora que você traga, né? Quais conselhos que você deixaria aí para quem assistiu o podcast, para quem vai assistir o podcast, que você vê como grandes diferenciais aí para a carreira deles? Eu acho que você fazer o seu melhor, e assim, parece meio piegas, né? Que falar assim, trabalhe como se a empresa fosse sua, mas é verdade. Você trabalha, se você está ali é porque tem alguma coisa por trás. Você trabalha, você tem um produto que você gosta, ou você tem uma empresa que você gosta e que você admira, mas trabalhe como se o negócio fosse seu. Faz o cálculo de quanto que custa a sua visita para a empresa, né? Quanto que custa a sua visita para você estar ali? Então, assim, você tem que fazer de uma forma que você agregue não só para a empresa, mas principalmente para o seu também para o seu cliente, porque senão uma coisa está muito interligada ali na outra, mas dar o seu melhor. Eu acho que é isso. E eu acho que dessa questão, foge um pouco da sua pergunta, mas até na questão de entrevistas, porque quem quer entrar na indústria e também quem quer mudar, né, mudar de uma empresa e de outra, fiz algumas milhares de entrevistas recentemente, e eu vejo assim, as pessoas muito iguais. As pessoas vêm e elas contam o que te diferencia e tal. Eu sou uma pessoa resiliente, que tenho atitude, mas a pessoa não conta a história. E ali, a pessoa que tá ali tendo a oportunidade de te conhecer, que seja o seu entrevistador, que seja o seu colega de trabalho, que seja as pessoas do seu networking ali, elas
elas só vão te conhecer real quando você contar a história, quando você falar o como, né? O como você conseguiu chegar até aqui, o como você fez para vender um produto, o como é o que mais conecta. Então, eu acho que esse é o conselho que eu dou. A gente vê muitas receitinhas de bolo, as pessoas procurarem o que eu vou falar quando me fizer essa pergunta, o que eu vou responder quando me fizerem aquela pergunta. E não é o que vai te trazer benefícios e sucesso, consolidação, tanto na carreira, na empresa que você está, quanto da empresa que você quer entrar. É bem o como. Exatamente. Eu vejo muito isso porque algumas pessoas me procuram. Você faz simulada de entrevista? Eu falo assim, não faz. Não acredito em simulada de entrevista porque ninguém quer um robô na frente dele. Agora, eu criei um método que você conta a sua história para ela fazer sentido. Essa semana eu tive 2 pessoas aprovadas, para você ter noção. Estavam desempregadas e conseguiram voltar para o mercado depois de um tempo. Por quê? Eu tenho um gestor amigo, Gislaine, do Nordeste. Toda vez que ele abre o processo, ele me liga para desabafar. Meu do céu, não pode ser desse jeito, pelo amor de Deus, você tem que ajudar esse povo. Mas não tem jeito, algumas coisas não tem como entrar na cabeça da pessoa. Mas você tem que participar de um processo de entrevista de uma maneira leve, contando a sua história. Tem que ser agradável para outra pessoa também, que se não for agradável para ela, você vai ter dificuldade de ser a pessoa escolhida. E você tem que ter exemplos da sua carreira. Você é resiliente, mas como que você desenvolveu a resiliência? Conta, envolva a pessoa na história para a pessoa entender e saber que aquilo realmente são comportamentos que você tem, não são falácias, né? Porque falar, a Exatamente. boca fala um tanto de coisa. Então, você tem o primeiro lugar, poxa, que legal. Como que você conquistou esse primeiro lugar? Isso que eu quero saber. Para que eu não contrate aquele elefante em cima de uma árvore, que eu não sei como o elefante chegou lá em cima. Eu tenho certeza que vai cair. Exatamente. Então é isso que a gente tem que procurar. Então, fica a dica aí da Gislane. Eu nem vou perguntar como que foi esse processo, porque deve ter sido um tanto de gente perdendo oportunidade top na carreira porque não se preparou adequadamente, infelizmente. É verdade, é verdade. E eu contratei uma pessoa sem experiência na indústria farmacêutica. Pois é. E aí, ó, eu não, depois se vocês quiserem saber onde que ela trabalha, vai estar aqui na descrição do vídeo o perfil do LinkedIn dela para você acompanhar e você vai saber onde que ela trabalha. Aí você vai ficar chocado, como se diz. Gislaine, quero agradecer muito a sua participação, foi um grande prazer te receber aqui. Espero em breve, quando você vier aqui na minha rocinha, vou falar Montes Claros, que é uma rocinha, é uma cidade grande, é meu jeitinho carinhoso de falar. Estou aqui aberto para a gente poder se encontrar, poder bater um papo, se conhecer pessoalmente, mas foi um grande prazer te conhecer. Desejo muito sucesso na sua jornada, que você seja cada vez mais feliz e possa contribuir mais e mais na vida, e não só do seu time, mas de muitas outras pessoas. Eu que agradeço muito a oportunidade, a conversa realmente foi leve, passou aquele, né? Mas agradeço demais, um prazer também te conhecer. Eu vou estar em Montes Claros, em breve, esse mês ainda, eu estou aí daqui a pouquinho, e vamos ter oportunidade sim de se encontrar, de conversar um pouquinho. E eu quero muito agradecer, que eu vou te falar que a primeira quando você fez esse convite, primeiro eu fiquei surpresa e depois muito honrada de estar aqui e poder ter essa conversa com você. Então, espero que tenha contribuído um pouquinho para as pessoas que querem ingressar nessa carreira aí de indústria farmacêutica. E obrigada pela oportunidade mais uma vez. Eu que agradeço, foi muito bom. E eu quero convidar você que acompanhou a gente aqui agora, compartilhe, curta, comente. O canal está aberto também para sugestões de profissionais como a Gislaine aqui, para a gente poder receber no ponto de conta e poderem contar um pouco da carreira, da trajetória dela, tudo que acumulou ao longo dos anos. Pessoal, fiquem com Deus, muito obrigado pela participação e até a próxima. Fui!